Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast Questão de Pele. Eu sou Ana Maria Pellegrini, dermatologista, e aqui hoje temos convidados muito especiais para falar de um assunto que é muito importante, que está até muito banalizado nas redes sociais, sobre reposição hormonal. Então, vamos falar dos mitos, indicações, contraindicações e efeitos adversos com duas endocrinologistas maravilhosas que são autoridade no assunto, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a doutora Laura Barra. Já trabalhou comigo. A Laura tem 13 anos de atuação aí na endocrinologia. Doutora Patrícia Peixoto, que também já trabalhou lá na clínica, que também é uma autoridade no assunto, que tem 22 anos de atuação com um consultório muito voltado para endocrinologia feminina. E Enoque, que é nutricionista, ele é especialista em nutrição esportiva, emagrecimento e também educador físico, né? Queria agradecer a presença de vocês para a gente falar desse assunto tão importante. Então, gente, vamos ver quem vai querer começar a falar. Pode ser Patrícia aí que está online, que está viajando, né? Está com compromisso, mas reservou um tempinho aí para a gente. Então, a reposição hormonal envolve muitas coisas que é necessário esclarecimento, e é importantíssimo que vocês procurem um médico especialista para que realmente vocês não tenham mais malefícios do que benefícios. E a gente pode começar a falar um pouquinho, Patrícia, sobre a reposição com a menopausa, né? Que acho que é uma área que vocês têm muita procura no consultório, né? Quando a mulher entra na menopausa, que é uma condição fisiológica, que nem sempre vai ser necessário, né? Então, é muito importante que vocês entendam que a reposição hormonal ela tem que ser indicada para os pacientes que precisam. Nem todas as queixas da menopausa vão ser resolvidas com a reposição hormonal. Então, fala um pouquinho aí da sua experiência. Então, Ana, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje com os colegas. Isso que você falou é muito importante, a gente tem ainda muito mito, muita má informação a respeito dessa questão da menopausa e até a gente já pega a paciente, recebe a paciente no consultório e precisa ter uma atenção especial para essa mulher antes mesmo da falha da interrupção total da menstruação, que aí a gente classifica como menopausa. Porque essa mulher ela começa a ter sintomas, a ter queixas, sinais e sintomas, mesmo enquanto ela ainda está menstruando, embora ela já tenha aí, em geral, algum grau de irregularidade menstrual. E, de fato, a reposição hormonal, ela tem as suas indicações e contraindicações, e é uma fase da vida da mulher em que ela começa a ter queixas que essas queixas a deixam muito incomodada, afetam qualidade de vida e algumas delas, de fato, a reposição vai ser capaz de trazer alívio. Com certeza, né? Então, a gente observa as mulheres, quando chegam no climatério, na menopausa, com alterações na libido, a sarcopenia, né? Que é a diminuição da massa muscular, a diminuição da massa óssea, alterações de memória, alterações de humor. E o endocrinologista estaria aí para ajudar em casos específicos, né? Então, fala um pouco, Laura, do que você considera uma contraindicação para a reposição hormonal. Primeiramente, queria agradecer demais o convite. É um assunto extremamente importante nos dias atuais. Em relação à terapia de reposição da menopausa, nós temos contraindicações absolutas e relativas. As absolutas são o paciente que tem um histórico pessoal de câncer estrogênio dependente, tá? E uma história pessoal de tromboembolismo, trombose, né? E as relativas, né? Isso varia, uma história familiar de câncer de mama, história, às vezes ela acha que ela teve uma trombose, mas não fechou um diagnóstico, dislipidemia, doença cardiovascular, diabetes. Então, são contraindicações relativas, mas é muito importante a indicação de quando a gente repor o hormônio. A terapia é feita basicamente com estrogênio e progesterona,
sendo que a progesterona, em alguns casos, a gente não necessita utilizar, principalmente mulher que não tem útero, que já tirou por algum outro motivo. Aí seria só a reposição com estrogênio. No caso de reposição, que está muito em moda, né, Patrícia? Da testosterona. Não, a gente não utiliza a reposição da testosterona somente em um caso, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Mas, assim, são critérios que precisa fechar um diagnóstico bem certeiro. Existem critérios, não é um diagnóstico fácil, né, Patrícia? E aí sim a gente faz um teste terapêutico com a testosterona, com doses baixas. Isso. Porque a gente não pode usar as mesmas doses, né, que é utilizada no sexo masculino. E aí sim a gente faz um teste terapêutico. Mas basicamente a terapia de reposição hormonal da menopausa é feita sempre com estrogênio e progesterona. Enoque, fala, Patrícia. Eu posso fazer uma Sim, faz aí. observação? Porque é muito comum, assim, a gente escutar, né? A mulher está entrando em menopausa, então ela teve uma queda dos hormônios e a testosterona caiu. Mas, na verdade, assim, os estudos eles já confirmam com muita certeza que, ao contrário dos níveis de estrogênio que, de fato, caem com esse envelhecimento mesmo dos ovários, os níveis de testosterona produzidos pelos ovários, eles se mantêm estáveis mesmo depois de anos após a menopausa. Daí, então, a gente não poder dizer, como infelizmente a gente tem visto isso ser dito, que o principal hormônio da mulher é a testosterona. Não é o estrogênio. E a grande parte dos sintomas que as mulheres apresentam nessa fase é decorrente dessa queda dos níveis de estrogênio. E em relação ao uso da testosterona, a Laura colocou muito bem que o transtorno do desejo sexual hipoativo é que é a condição que em que vai ser considerado o uso da testosterona, a gente infelizmente não tem aqui ainda no Brasil uma formulação padronizada de testosterona, então nesses casos a gente precisa fazer por via manipulada, mas temos, assim, digamos, uma notícia relativamente recente que na Austrália, no ano passado, isso foi colocado no último Congresso Mundial de Menopausa, já foi autorizada uma formulação de testosterona comercializada, a nível industrializado, para utilização nesses casos. Então, quer dizer, existe aí uma esperança, né, tá lá na Austrália ainda, mas de que num futuro aí não tão distante a gente tem essas formulações em que a gente consegue ter uma segurança maior a respeito da dose que a gente está administrando para essa mulher. Ótimo. Então, Enoque, você como educador físico e nutricionista deve receber muitos pacientes se automedicando, né? Ou que já vem com indicação. O que você gostaria de falar sobre isso? Então, com relação à reposição hormonal, o que a gente vê é o seguinte: para poder repor, elas mesmas podem falar depois aí, para poder repor, se tem alguma coisa que está faltando. Deficiente. Né? Alguma deficiência. Exatamente. É a reposição. Só que hoje em dia o que a gente vê é o seguinte: com o boom da musculação, com a rede social, que todo mundo fica sarado e tudo mais, as pessoas já vão nos profissionais, né, que indicam isso. Hoje em dia, a maioria das pessoas já sabem que eu sou contra, então praticamente eu não recebo tantos pacientes assim que têm essa vontade. Só que quando eu falo normalmente essas coisas, algumas pessoas vêm querer discutir e tudo mais, só que aí é o seguinte: com o tempo, essa pessoa que ouviu eu falar que está usando, porque quem está usando não acha ruim quando fala. Só depois que começa a vir os problemas associados ao uso de hormônio indiscriminado, que eles vão vir dar o braço a torcer e acabam chegando no meu consultório. Eu recebo isso toda semana. Sim. Né? Só que assim, eu tenho experiência prática do que não fazer. Sim. Né? Porque eu já vivenciei isso na prática. E eu considero o uso abusivo do hormônio, da testosterona ou qualquer outro tipo de hormônio, como uma droga como outra qualquer. Maconha, cocaína, a dependência é complicada, né? É tenso. Para você se livrar disso é difícil, porque quem está usando se sente muito bem. Sim. Melhora a autoestima, dá força, você tem disposição, né? E como é quando você suspende isso,
Você sente falta dos benefícios, né? Falta dos benefícios. Você imagina um carro, vamos dizer que um carro está acostumado a ir daqui para o Rio a 150 por hora. Colocou uma gasolina ali, aditivada, ele anda a 150 por hora. Quando ele volta a andar naturalmente a 100, ele parece que está parado, mas ele está no normal dele. Só que normalmente quando essa pessoa usa, ela procura o profissional para ter respaldo que não vai dar problema nenhum. Só que nenhum profissional tem como saber se vai dar problema ou não, né? Então, essa pessoa vai, faz o uso, né? Fez um ciclo ali, pode não dar nada, né? Só que assim, com o passar do tempo, essa pessoa não volta no profissional. Eu, até hoje, eu não conheço nenhuma pessoa que foi no profissional para ter um respaldo profissional, para estar utilizando o que ele quer e não se automedicou depois por conta própria. Sim, né? Isso realmente é muito comum. Depois, inclusive, eu gostaria que você me falasse um pouco mais da experiência pessoal que você teve em relação a isso, né? E, inclusive, a escolha desse tema foi porque, realmente, eu recebo no consultório muitos pacientes com efeitos adversos, não só adolescentes, mas pacientes adultos e alguns já depois da menopausa, porque cresceu muito nos últimos anos, antes mesmo da pandemia, mas agora com a pandemia mais ainda, porque as pessoas ficaram mais na rede social. E a rede social, apesar de ter um grande benefício aí divulgando vários conceitos, a gente tem todo um network, mas a rede social faz muitas pessoas se tornarem autoridade muito fácil, quando na verdade elas são ainda médicos ou não médicos com pouca experiência ou que não tiveram, na verdade, uma educação na faculdade para seguir protocolos com evidência científica, né? Porque, na verdade, a reposição hormonal ela é bem-vinda, mas em alguns casos, só que a gente tem visto uma banalização do emprego dos hormônios desde o adolescente na academia, né? Desde a mulher para melhorar a questão estética, e a gente não deve fazer reposição hormonal com finalidade estética, jamais. Eu falo isso para todos os pacientes que às vezes chegam no consultório. Mas aumentou minha massa muscular, eu não posso ficar sem isso, né? E aí você já cria aquela dependência do resultado estético, né? E outros porque acham que estão envelhecendo e aí precisa de uma fórmula que seria o segredo para envelhecer melhor, quando na verdade não é isso, né? Todos nós vamos envelhecer e a gente tem que fazer as coisas para ter o equilíbrio, para você não gerar mais malefício do que os malefícios, né? Então, você pode falar um pouquinho, Laura, dos efeitos colaterais, por exemplo, da reposição de andrógenos, né? Que aí é a testosterona, hormônio masculino, né? O que você tem visto aí nesses pacientes que estão se automedicando? Ana, na verdade, nós médicos, principalmente nós endocrinologistas, temos a obrigação de fazer a reposição hormonal naquele paciente que tem deficiência de determinado hormônio. Se o paciente não tem a deficiência comprovada, mas ele quer utilizar para fins estéticos ou para melhorar a composição corporal ou para melhora da performance, né, do desempenho atlético, nós não podemos passar, porque nós vamos gerar um quadro de excesso de hormônio no organismo daquele paciente. E as pessoas têm que entender exatamente isso, que tudo em excesso vai causar problema. Você pode gerar até um câncer. É a mesma coisa que vitaminas. A gente tem um equilíbrio. Você não tem que ficar empregando vitaminas sem realmente haver uma real necessidade. Porque é uma coisa também que o paciente tem feito muito isso no consultório. Né? Usando vitaminas, porque ele acha que se ele usar um antioxidante, ele vai desacelerar o processo de envelhecimento, quando na verdade o antioxidante também pode causar muito problema para você, né? No caso dos derivados sintéticos da testosterona, por exemplo, são inúmeras consequências, muitas delas, muitas vezes grave. Por exemplo, comportamento agressivo, transtornos psiquiátricos, a pele oleosa, acne. A gente vê muito isso, queda de cabelo. Isso, problemas de coração, aumento do risco de pressão alta, de infarto, fígado, insuficiência hepática por uma hepatite medicamentosa, pelas altas doses utilizadas, problemas renais. No caso específico da mulher, hirsutismo, que é pelos grossos na face, no tórax, engrossamento da voz, infertilidade, irregularidade menstrual, aumento de clitóris. No caso do homem, ele pode ter infertilidade também, ele pode ter disfunção erétil, redução de libido, ginecomastia, que é o aumento
do tecido glandular mamário, e esses efeitos podem ser reversíveis ou não, ou irreversíveis, dependendo da dose utilizada, da quantidade de ciclos que ele fez, da duração de todo o tratamento. Então, a gente precisa muito divulgar as consequências, porque em rede social só aparece o lindo, o belo, a composição corporal maravilhosa, mas ninguém fala do que aconteceu, das consequências. Né? É igual o médico que trabalha com estética e que coloca foto antes e depois. Isso. Ele vai colocar sempre um truque fotográfico para mostrar um depois, que na verdade não foi a realidade. Ele vai mexer naquela foto ali, né, de forma a dar um resultado. Lembrando que todo mundo é um indivíduo único, né, e cada um reage de uma forma. E aí, Patrícia, você podia falar um pouquinho também sobre a questão, né, do uso de hormônios de crescimento, né, que a gente também vê muito, né, o GH, e o uso da gestrinona, que também cresceu muito, né, que é também uma medicação, que é a pílula da beleza, que na verdade só deve ser indicada para pacientes com endometriose, e a gente vê na prática as pessoas fazendo, né? Infelizmente, médicos, né, prescrevendo, nutrólogos, ginecologistas, né? Então, você vê que o endocrinologista mesmo, que tem boa formação, né, ele não vai indicar, né? Então, o paciente tem que estar alerta, né? Por que o endocrinologista, que é o médico especialista no equilíbrio hormonal, não prescreve, né, de forma rotineira, né? E outras especialidades, né? Isso. Que não são os especialistas na área prescrevendo tanto, né? O que você acha sobre isso? Então, em relação ao GH, como, né, um hormônio, vale a mesma coisa. A gente só vai estar fazendo indicação, o GH ele pode estar... a gente tem situações tanto de crianças como de adultos que podem ter deficiência de GH. Mas para a gente chegar nesse diagnóstico, primeiro que a gente não basta a gente fazer uma dosagem basal de níveis de GH, a gente vira e mexe e encontra isso, né? O paciente fez uma dosagem de GH basal no sangue, por conta disso recebeu um diagnóstico. É um diagnóstico muito mais complexo para a gente fazer, principalmente quando a gente está falando do adulto. E aí, quando existe deficiência, aí sim a gente pode e deve prescrever o GH. Mas, assim como com a testosterona, o GH acaba tendo um efeito que ele é anabólico também, então por isso acaba sendo utilizado de forma incorreta e colocando o paciente sob inúmeros riscos que não dá para quem está prescrevendo garantir que esses riscos não vão estar acontecendo. A gestrinona, em especial, é um outro capítulo, digamos, porque, inclusive, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia emitiu um parecer a respeito disso, reafirmando que não reconhece a utilização da gestrinona em implantes para tratamento de endometriose, nem para qualquer nenhuma outra indicação, porque posição hormonal para essa questão aí da parte de melhora de desempenho, melhora de aspecto físico, né, digamos, a questão estética. E o que é a gestrinona? A gestrinona, ela é um progestágeno sintético, considerado anabolizante, que tem sim indicação, mas por via oral, para tratamento da endometriose. Isso tem que ser, inclusive, acompanhado, né, de perto, quando ela é utilizada para este fim, porque ela tem um efeito androgênico. Então, por conta disso, até que ela vai fazer aumento de músculo, mas também vai estar levando a todos esses efeitos colaterais que a colega, né, a Laura, citou, relacionados ao excesso dos androgênios no organismo. E mais sério ainda, né, digamos, se a gente consegue, né, até graduar a questão de seriedade, é que a gente vê essa gestrinona sendo administrada ao paciente na forma de implantes. Sim. Implantes estes que não passam por certificação da Anvisa. Se vocês entrarem na Anvisa, vocês vão verificar que não existe nenhum tipo de gestrinona em implante reconhecida pela Anvisa, certificada pela Anvisa. Infelizmente, os pacientes chegam ao consultório, eles recebem esses implantes de gestrinona e
a gente fica depois, quando recebe esse paciente em uso da gestrinona ali no implante subcutâneo, muitas vezes sem saber, muitas vezes não, sem saber que nível de gestrinona que foi administrado para esse paciente, qual vai ser o tempo de duração da gestrinona no organismo do paciente, e isso, inclusive, acaba atrapalhando muito a gente tratar as consequências, as complicações que ela vai trazer, né? Porque aí o paciente que aparece com a acne de característica androgênica, com outros sintomas, às vezes com sangramentos uterinos, porque ela, por um lado, de fato, ela faz uma inibição de FSH-LH, então ela vai tender a fazer uma diminuição ali do endométrio, mas por um outro lado, em doses que não são as recomendadas, ela pode levar a uma hipertrofia do endométrio, enfim. E a gente fica até com dificuldade de conduzir esse paciente por conta desse uso desses implantes não reconhecidos e não recomendados. Eu acho que é interessante, né? Da mesma forma que a rede social faz muitos médicos e outros que não são médicos, né, indicarem reposição hormonal de forma indiscriminada, né, e o paciente seguir essas pessoas, né, porque consideram que eles são profissionais de saúde, com isso devem ser respeitados, né? Por outro lado, o paciente ele não se informa dos direitos dele, né? Porque, por exemplo, se você está usando um medicamento ou um implante que não tem liberação da Anvisa, teoricamente, né, esse profissional que colocou o implante, ele pode ser denunciado e sofrer punições por estar fazendo uso de uma medicação que não tem liberação no país, né? Porque a gente não pode, vocês precisam saber que a gente não pode usar medicação que não tem liberação para uso no nosso país, mesmo que tenha liberação lá fora, né? Por exemplo, tem algumas coisas que estão sendo liberadas nos Estados Unidos, mas eu não posso trazer para cá para aplicar no meu paciente se aqui a Anvisa, que é o órgão, né, que libera todo esse trâmite, né, de uso de técnicas e medicações, não libera, tá? Uma outra coisa também que eu acho importante, né, a gente falar em relação aos prejuízos para o adolescente, porque o adolescente, às vezes, ele começa cedo na academia, às vezes nem foi um médico, foi um amigo que indicou o uso de suplementação, e a mulher, por exemplo, chega lá no consultório usando muito oxandrolona, né? E aí eu perco um tempão, né, para poder tentar tirar, né, aquela ideia errada, né, a falsa verdade que a pessoa vem, né, trazendo. E às vezes você ouve o paciente falando, mas foi só um ciclozinho, foi só um pouquinho, não vai fazer mal, né? E a gente tem que também mostrar isso para o paciente, não é, Laura? Que às vezes um pouco que você usa já causa muito problema, né? Ana, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem lançado várias campanhas ao longo do ano, né? Alertando a população realmente desses riscos. Inclusive, as mulheres, o uso indiscriminado, né, sem indicação de hormônio pelas mulheres tem sido cada vez maior. Agora, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi lançada a campanha Reposição Hormonal na Mulher, e eles estão batendo muito na tecla desse uso dos hormônios sem indicação, uso de testosterona sem indicação, uso de GH sem indicação. Inclusive, eu preciso muito falar dos efeitos colaterais do excesso do GH, do hormônio do crescimento no nosso organismo. São problemas sérios, apneia do sono, problemas de coração, insuficiência cardíaca, cancerização, pressão alta, problemas articulares, síndrome do túnel do carpo, aquela condição que os dedos das mãos ficam dormentes, tumores, como a Ana falou, tanto tumores benignos como tumores malignos, câncer de intestino, câncer de útero, de endométrio, de colo de útero, né? Então, nódulos, tumores benignos, mas que também atrapalham, né, a vida, nódulos de tireoide, pólipos intestinais. Então, são consequências que precisam estar muito sérias, né? Sérias, e precisam estar na mídia para as pessoas falarem sobre isso, para depois não dizer, eu não sabia, eu usei porque a colega usou, eu não sabia. Infelizmente, eu acho que as campanhas que são feitas pela Sociedade de Especialidades, tanto dermatologia como endocrinologia, são campanhas ainda muito fracas, assim, que não tem muita penetração, né? Então, elas são feitas de forma que o especialista recebe aquilo, mas não é uma coisa massificada para a população. Você tem muito mais informação do leigo na rede social por médicos e não médicos indicando e falando bem
de reposição hormonal, como se dissesse assim, você tá com deficiência de testosterona? Se a testosterona deu baixa, você tem que repor testosterona. E não é assim. Não, na mulher, inclusive, a gente não deve dosar testosterona se você não... Se não tiver sintoma. Não, você só dosa testosterona se você suspeita que ela tem excesso de testosterona. Sim. Não se ela tem falta, porque a mulher já tem níveis baixos de testosterona. Então, lembra disso, gente. Nível baixo de testosterona não quer igual a reposição de testosterona, porque eu vejo demais isso no consultório. Fala aí, eu queria só fazer uma observação a respeito disso, porque a partir do momento que aí a gente tem aquela paciente ali, né, já em fase de climatério e menopausa, que a gente fecha o diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual, aí nessa paciente a gente precisa fazer uma dosagem basal antes de começar o teste terapêutico com testosterona, para a gente ver esses níveis basais e aí a gente acompanhar. Por quê? Porque aí a gente precisa fazer em doses que não ultrapassem as doses consideradas seguras para a utilização da testosterona para esse fim, entende? Sim, então aí é uma situação que a gente faz a dosagem. Não, mas não de rotina, né, Patrícia? Não, de rotina, não. Vamos dosar sua testosterona para ver se você está com a testosterona baixa. Mas vai vir baixa, porque a mulher tem testosterona baixa. Exatamente, que bom que veio, né? Que bom porque que veio. significa que você está bem. E aí você tem os outros falando, não, a testosterona baixa, não pode estar baixa, né? Você tem que... Usam isso por um convencimento. E sabe o que eu acho que o, digamos, é o que a gente precisa de fato modificar, porque enquanto as pessoas não têm medo desse tipo de uso do hormônio, as mulheres na fase do climatério e menopausa, quando elas de fato precisam fazer a reposição em muitos casos, elas deixam de fazer por medo. Então, assim, né, é uma coisa tão... É algo contraditório. E aí, nessa fase, por isso também é tão importante a gente falar dessa fase de menopausa, e aí sim, da segurança da prescrição de uma reposição de forma adequada, porque muitas delas acabam não fazendo a reposição por medo, e muitas vezes esse medo é infundado. Então, enquanto os demais, eles não têm esse receio, porque de fato aí sim, né, vai trazer dano. E a Noc, fala um pouco então dessa experiência que você sofreu aí com a reposição hormonal. Bom, então, eu comecei a usar muito novo, né? Eu fui uma criança gordinha, fui crescendo gordinho e eu não ficava satisfeito com aquilo. E todo mundo da minha família era muito esbelto, minha mãe, meu pai, todo mundo muito esbelto, e eu não me conformava com aquilo. Minha mãe é professora de educação física, a minha avó era professora de educação física. Eu praticamente nasci nisso, nasci dentro de academia. Aí eu estava na academia, com 16 anos eu comecei a usar o hormônio, eu usei um por mês, né? Isso tem 16 anos atrás, 17 anos atrás. Aí eu fui usando, aí fui emagrecendo, depois fui ganhando mais corpo, fui encorpando, aí eu mudei de academia. Aí chegando na academia, um professor falou assim, rapaz, você tem um porte bom, hein, para poder competir. Aí aquilo ali pra criança, pro adolescente, entra como se fosse e fica com o ego todo estufado. Um adolescente que era gordinho, agora tá forte, as meninas começam a olhar, né? Antigamente ninguém olhava, começaram a olhar aquilo. Um professor, né? Pois é, um professor chega e fala assim, você podia competir, hein? Eu mesmo? Então vambora. Não, mas você tem que tomar isso. Então vambora, eu tomo. Aí fiquei maior ainda, fui para a primeira competição, ganhei a competição. Aí quando você ganha, o ego vai lá em cima, né? Você fica, que mexe com a estética, mexe com tudo, e todo mundo falando e tal, aquilo e é muito sedutor, né? Aí você fica querendo competir, e você não para de usar, porque para a competição não tem como você competir sem estar usando o hormônio, né? Tem algumas federações aí, aqui no Brasil acho que nem tem, mas tem algumas federações que falam que é natural, né? Mas aqui no Brasil não tem como competir sem estar usando hormônio. Aí aquilo ali você vai, e aí vira uma bola de neve. E eu sempre queria estar competindo para estar usando aquilo ali. Quando uma vez chegou uma mulher e falou assim comigo, Noc, meu filho te viu na academia, ele é doido para ficar igual você. Aquilo entrou no meu peito como uma facada. Tipo assim, né? Tô servindo de modelo, de referência. Eu falei, olha o que eu tô servindo de referência. Ele não sabe o que eu faço para ficar dessa forma.
Aí eu falei assim, não tem como. E eu tentava parar por diversas vezes e não conseguia. Eu cheguei a falar na minha ignorância lá atrás, graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, que eu falei que eu ia morrer tomando bomba. Mas graças a Deus eu me converti e é um exercício diário, né? Uma vez que a pessoa é dependente de qualquer coisa, seja de bebida, de droga, ela é dependente pro resto da vida. Ela tem que entender que ela é dependente para ela não voltar atrás. Sim. Senão, se ela achar que ela tá liberta daquilo ali, ela vai cair de novo. Então, assim, é um exercício diário. Eu pedi a Deus direto para Deus, pelo amor de Deus, me tira disso aqui. Me tira, porque eu trabalhava, é como se eu estivesse trabalhando na academia, é como se fosse uma boca de fumo. Imagina um usuário de droga querendo se livrar da droga, mas dentro da academia, né, que era para ser um lugar saudável. Só que na academia a gente mais vê isso. Então, eu pedi o tempo inteiro, dentro das minhas orações, falava, Deus, me tira disso, me tira disso, me tira disso. Quando ele falou comigo assim, não, eu não vou te tirar daí não. Você vai continuar aí, porque aí você vai fazer a diferença. E aqui eu estou até hoje, né, nessa luta, nessa caminhada. E toda vez que eu falo certas coisas na rede social com relação a isso, que eu tenho até uma cautela para poder falar, algumas pessoas vão contra. Sim, natural. Só que é normal, né? Quem está vivendo, então, principalmente. Só que muitas dessas que vão contra, quando estão usando, depois falam comigo assim, Enoque, você tem razão. Várias pessoas, não é uma ou outra, não. Porque assim, o que eu acho é o seguinte, a pessoa, o jovem, por exemplo, ele se espelha em alguém, né? Normalmente, o cara que fica lá na academia, ele vê o cara mais forte, né? Que ele quer ser igual o cara, ou o cara da revista. Antigamente era revista, hoje em dia nem tem tanto mais assim. A gente olhava as revistas e queria ser igual a eles. Então, começa como? Começa com um suplemento, porque o suplemento não vai fazer mal, mas aí depois você vai para uma outra coisa. E aquela dosagem inicial já não funciona mais, você tem que ir aumentando a dosagem, né? Para você ir crescendo de tamanho, a dosagem tem que ir aumentando. Então, quando essa pessoa chega aí num profissional, ele não vai em Patrícia, ele não vai em Laura, porque sabe que não vai fazer isso. Sim. Né? Eles vão no profissional que eles já sabem que indicam a testosterona ou qualquer outro tipo de hormônio para fins estéticos. Aí, só que nenhum profissional, nenhum médico, ninguém é Deus. Você pode fazer qualquer exame que você não sabe que vai dar alguma complicação lá na frente ou não. Sim. Aí vai no profissional, o profissional prescreve, essa pessoa usa, né? Não volta mais no profissional. Se voltar também, vai ter que continuar usando para poder manter o que você fez. Porque uma vez que você usa uma testosterona para fins estéticos, você é dependente daquilo ali o tempo inteiro para você manter a sua performance, que não tem como manter. Como muita gente fala, que eu vou fazer não sei o quê, depois eu vou mantendo, treinando, suplementando. Não tem como manter, é impossível, né? Então, vira uma bola de neve. Sem falar o quê? Que os profissionais que prescrevem isso, se você for parar para analisar, são todos, tem a maioria, não vou falar que são todos, a maioria tem o mesmo perfil. São os caras bonitão, saradão, sabe falar. Então, o profissional o leigo que chega lá vai falar, pô, ele é muito bom, mas a pessoa não sabe. Você vê um monte de gente falando uma baboseira e fala assim, não, ele é muito bom. Tá, muito bom de quê? Você não conhece nada sobre o assunto. Então, tudo que ele falar, se começar a falar a palavra bonita, então vai... E hoje até médico, né? Você vê que a grande maioria não aprende na faculdade a avaliar um artigo científico. Então, ele acha assim, olha, foi lançado um artigo agora que diz que isso aqui dá câncer. Não, foi lançado um artigo, agora estava até vendo essa semana, né, que está viralizando na rede social, que minoxidil com cetirizina vai ser benéfico à associação das duas medicações para tratamento da queda de cabelo. Mas aí você vai analisar o artigo está cheio de falha. Então, assim, o médico ele não é treinado para avaliar a seriedade de um artigo científico, né? Para levar em consideração realmente o que tem evidência. E aí, infelizmente, a maior parte dos profissionais que estão no mercado, né? Se os médicos também não têm a maioria não tem esse tipo de maturidade, né? De avaliação de um artigo, como é que outros profissionais vão ter? Também o nutricionista não vai ter, né? O outro que é farmacêutico, biomédico, o que for, né? Então, infelizmente, a gente está num momento muito difícil, né? E, inclusive, que é uma outra coisa que a gente também não pode deixar de falar, né? Para ouvir a opinião de vocês, em relação à manipulação de hormônio, né? Que é uma coisa que a gente também não deve fazer e muitos médicos fazem a manipulação
colocando isso como algo interessante para o paciente, porque é um hormônio bioidêntico, né? Quando, na verdade, a gente sabe que o hormônio, assim como qualquer medicação, se for industrializado, é muito melhor do que manipulado. Porque o manipulado você tem risco de subdose, você tem risco de superdosagem, aí você vai aumentar os efeitos colaterais, né? Então, fala um pouquinho aí, Patrícia. Nossa, é importante mesmo, a gente não pode deixar de falar disso. Inclusive, quando hormonal, o que é hoje recomendado, tanto a nível de Brasil como Europa, Estados Unidos, enfim, consenso de todas as sociedades de ginecologia e endocrinologia, é que essa reposição, para ela ser segura, ela precisa ser feita nas doses que foram utilizadas nos estudos para garantir essa segurança. Exatamente. E essas doses são as doses que a gente encontra nos hormônios, nas apresentações que a gente encontra na farmácia, né? Na farmácia comum, né? Na farmácia chega lá e já está pronto. Esse discurso do bioidêntico, ele começou a ficar muito sinônimo de manipulado quando não é. Hoje, o estradiol que nós temos e que compramos na farmácia tradicional para utilização para reposição, ele é considerado um hormônio bioidêntico, ele não precisa ser manipulado para ser bioidêntico. A mesma coisa, por exemplo, a progesterona natural, que a gente também compra na farmácia. Então, são exemplos de hormônios bioidênticos, são aqueles hormônios que são o mais próximos possíveis em estrutura àqueles que nós produzimos. E são eles, nas dosagens que nós temos de apresentação em farmácias tradicionais, que são aqueles que a gente tem segurança para prescrever para o paciente, tanto para poder obter efeito, como também segurança em relação à questão de efeitos colaterais. Um exemplo é a questão de osteopenia. A osteopenia é uma questão, a mulher, quando ela tem osteopenia, baixa massa óssea, e está em climatério menopausa, o uso do estradiol, ele ajuda na prevenção para a osteoporose, mas tem que ser numa dose adequada. Então, a gente pega, às vezes, essa paciente utilizando reposição com um hormônio manipulado em subdose. Então, quer dizer, ela está achando que ela está protegendo o osso e não está. É muito grave, é muito sério isso. Eu acho que é perfeita essa colocação. Eu sempre falo há anos isso para o paciente, né? Porque há mais de 15 anos que eu via nos congressos de medicina estética, né? Que eu acabei até não deixando de frequentar por conta exatamente da ignorância, né, que você via nas colocações das palestras, e aí você via na utilização de hormônio bioidêntico. Mas é exatamente isso, o bioidêntico não precisa ser manipulado. Quando você manipula qualquer coisa, não só hormônio, existe toda uma falta de controle que a indústria não tem. Isso para qualquer medicamento. Então, hoje, eu não manipulo nada. Antigamente, eu até manipulava alguma coisa. Eu só manipulo o que não existe pronto. Por exemplo, o minoxidil, que é uma droga que existe na farmácia industrializada, na dose de 10 miligramas, como medicamento utilizado para tratamento da hipertensão arterial. Aí eu vou ter que manipular esse minoxidil em farmácias confiáveis para que o paciente possa utilizar para queda de cabelo. Porque a dose de 10 miligramas que existe na farmácia é uma dose exagerada, com vários efeitos adversos, que o paciente não precisaria fazer para tratar uma alopecia androgenética. Então, o paciente tem calvície, ele pode fazer uma dose bem menor de minoxidil, que provavelmente a indústria farmacêutica em breve vai estar lançando, né? E aí o paciente vai se beneficiar de um medicamento que tem todo um controle, né, da indústria, e aí eu não vou precisar manipular uma dose menor, né? Então, numa situação dessa, né, você até manipula enquanto a indústria não lança no mercado aquela dose ali recomendada. Que eu sempre falo para o paciente, olha, você já viu alguma farmácia de manipulação manipular anticoncepcional? Se fosse tão eficaz assim, né? Por que os anticoncepcionais não são manipulados, né? Porque o anticoncepcional, se for manipulado, as mulheres vão engravidar, vão processar a farmácia, vão processar o médico. Entendeu? Então, chega ao ponto, Ana. Isso.
Laura já deve ter passado por isso, da paciente chegar falando assim, porque eu sei que no manipulado a doutora vai conseguir colocar a dose que é ideal para mim. A personalização da receita, né? Exatamente. As informações que chegam, elas são tão distorcidas e a paciente, ela chega imaginando isso porque ela não tem obrigação de Sim, mas é porque ela é leiga, né? Porque ela viu isso, ela leu isso, ela escutou. E ela tem um médico prescrever para ela, né? Então ela tem um médico ali que ela considera e aí uma ela autoridade. acha, inclusive, que como aquela dose ela é especial para ela, então aquilo ali é muito melhor. Quando não é assim, a gente precisa ter essas doses, né, que são estabelecidas em estudos estudos consistentes, né, de segurança. Então, a manipulação realmente pode ajudar em algumas situações quando você não tem a medicação industrializada pronta na farmácia, né? Fora isso, hoje existem genéricos industrializados, né, que podem, por exemplo, o antihipertensivo, né, tá no preço de um medicamento manipulado. Então, para que você vai manipular um remédio, né, para controle de pressão arterial ou para qualquer outra indicação, se você hoje tem aí uma gama de genéricos que facilitam bastante o acesso do paciente a essas medicações, né? Sim. Então, vocês acham que eu falei assim, alguma coisa importante que a gente pode falar? Eu esqueci. Mas por que? A pergunta, por que você acha que muitos médicos prescrevem manipulado? É a ignorância da classe médica. Eu acho que o médico, apesar, né, de ter toda a sua formação, a grande maioria não segue evidência. Então, assim, o profissional de saúde, ele cai no mercado muito cru, né? Principalmente hoje, com o maior número de faculdades de medicina, né? Então, toda essa geração mais nova de médicos, elas não seguem protocolos, não seguem evidência. Então, é difícil. E, fora isso, tem a mercantilização, né? Então, alguns fazem por ignorância, né? Porque realmente não foram bem informados, e outros porque têm interesses, porque vão ganhar da farmácia de manipulação, né? Porque vão ganhar com implante de gestrinona. Então, assim, N motivos comerciais. E assim, eu recebo lá no consultório, e até a sinergia, né? De um manipulado com o outro, de um insumo com o outro, ele tem que ter uma combinação ali, porque chega a gente lá com a receita de uma folha, a pessoa gasta 1.000, 2.000 de manipulado que não tem muito sentido, né? Não tem evidência, né? E, infelizmente, os bastidores da área da saúde é complicado. Eu te perguntei, mas já sabendo, né? Mas, assim, tem médicos no Rio, São Paulo, que chegam a ganhar 20, 30 mil de comissão por conta da farmácia de manipulação. Sim, mas isso é no Brasil todo, né? Infelizmente, tem essa... como é que eu vou te falar, né? Uma corrupção da classe, então, assim, né? Com o objetivo de... Não estou falando só de médico, a gente fala até que é uma questão que não é nem só dos médicos, né? É uma coisa tão mais séria, né? Que atuam, né? O problema da sociedade, né? Da sociedade, exatamente. Não é um problema da classe médica, né? A classe médica tem as falhas de formação, que eu acho que isso é muito grave, tá? Porque hoje se eu tenho, assim, 100 médicos, eu tiro 5 que trabalham de forma séria, tá? Não desvalorizando os colegas, mas eu acho que realmente, assim, a classe médica está um pouco desestimulada para estudar, né? E o médico sempre acha que ele sabe tudo, quando, na verdade, a gente tem que estar sempre estudando, né? As verdades são muito transitórias, então hoje a gente pode estar falando uma coisa, daqui a 2, 3 anos a gente está falando uma outra coisa, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando. E, infelizmente, tem aqueles que são voltados, né, para a questão de ganho financeiro, né? Que eu falo sempre para quem está começando, né? Porque eu faço mentoria para alguns médicos da minha especialidade. Eu falo assim, olha, não se preocupe com o que você vai ganhar agora, né? Porque o retorno financeiro, ele vem de um bom trabalho. Independente de você estar ali fazendo dancinha, chamando atenção na rede social, né? Porque se você for focar primeiro em ganho, você não vai para um caminho bom. Com certeza. E o paciente tem que desconfiar, ele vai naquele médico, ele recebe uma receita gigante com 30 componentes e ele só pode fazer naquela determinada farmácia. Sim. A gente não pode orientar o paciente para ir numa farmácia. Já vendem no consultório. Ele é livre. Ele mesmo pega a receita e manda para a farmácia, ou o paciente pega no consultório dele. Eu já recebi ou várias então pacientes. Ele recebe
depois a ligação da farmácia, né? Ele sai do consultório e a farmácia já está fazendo claro, contato né, que com ele existe todo um... Mas tem os mais espertos. Eu já recebi vários pacientes. Doutora, olha, eu vim porque ele nem me pediu um exame laboratorial, ele já foi, com a minha queixa, ele já foi me passando essa receita gigante, e na farmácia tal, e ela custa R$ 1.500, e aí eu fiquei muito insegura. Como que ele sabe o que eu tenho? Como que ele sabe que eu tô com falta da vitamina tal? Como que ele sabe que eu tô com falta desse hormônio? Se ele nem me pediu um exame de sangue. Os pacientes também já estão começando a entender, né? Porque tem alguns que realmente já começam a questionar, né? Que já chegam no consultório e falam assim, doutora Ana, a senhora, eu tô tomando essa medicação aqui, o que a senhora acha? Aí vem uma receita com 30 vitaminas. Às vezes não foi o médico, foi o nutricionista. Eu falo assim, olha, para tudo. Sim. Não tem por que ficar fazendo isso. Subdose, coisa que você tem através da alimentação. Sim. Então, as pessoas têm que entender que para fazer reposição de minerais e vitaminas, você tem que realmente identificar aquilo, né? E também não é todo o exame, por exemplo, você vai dosar zinco. Às vezes o zinco está baixo, mas algumas coisas interferiram naquilo dali. Então, não é porque está com o exame, aqui está baixo. Não significa igual a repor, né? E aí, quando você vai repor, você tem que fazer doses altas. Não é uma dosezinha que a gente chama de DR, né? Que você consegue ali, teoricamente, ser a dose mínima necessária para todo mundo, que você tem até na alimentação, né? A gente vê muito em vitaminas para o cabelo, né? Que aí a indústria farmacêutica... Eu queria, assim, eu não sei se a gente tem tempo, mas assim, eu queria falar sobre duas coisas que tem a ver com isso tudo que a gente está conversando. Que uma é o seguinte, a gente recebe às vezes o paciente falando, eu fui ao médico, mas antes de ir ao médico, eu já fiz todos os exames. Então, é aquele médico que você marca a consulta, e aí o paciente recebe uma lista gigantesca de exames a serem colhidos, para depois, então, ele ir à consulta. Então, aí a gente investe totalmente tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? Sim, exatamente. De que a clínica é soberana, de que a gente primeiro precisa ver o paciente, colher a história do paciente, examinar o paciente, para daí, então, avaliar qual exame que se precisa ser solicitado. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante. Muito importante lembrar isso. Fique de olho se você passar por essa situação. Né? Sim, tem com alguma certeza. Coisa que não está legal. Perfeito. E o Conselho Federal de Medicina, ele lançou uma campanha em todos os estados, né, a respeito do RQE, que é o registro de especialista. Isso, né? Então, se eu vou, eu sou endocrinologista, eu tenho meu registro de especialista, porque eu tenho minha titulação pela minha residência médica. Então, tenho lá meu número. Se a pessoa for lá para poder consultar, vai encontrar essa informação lá no CREMERGE. Então, quando você vai a um profissional, se esse profissional ele se intitula um nutrólogo, um endocrinologista, um dermatologista, enfim, antes de ir, faz essa busca, pesquisa para ver se esse paciente tem o RQE, né? Mas a gente vê, sabe o que, Patrícia? Na prática, os pacientes, porque isso também não é uma coisa massificada, da mesma forma. Isso não foi massificado. A gente estava falando também. das campanhas da Sociedade de Dermatologia, de Endocrinologia. O paciente não sabe o que é RQE, que RQE é registro de especialista. Você tem seu número lá, que você passou numa prova, que você fez residência naquela especialidade. Então, como o paciente não sabe o que é isso, hoje, o paciente ele vai, pelo menos na maioria das vezes que eu observo, naquele que ele acha que tem autoridade pela rede social. Pela rede social, pelo número de seguidores. Eventualmente ele vai naquele que alguém indicou, né? Realmente eu fui naquele médico, adorei. Mas, para qualquer profissional de saúde hoje, o paciente ele não quer saber do currículo. Ele não vai investigar o currículo, se aquele nutricionista realmente é especialista naquilo, se o médico é especialista, se realmente ele tem mestrado, se ele tem doutorado, isso não interessa para o paciente. Mas deveria. Mas aí, por isso, talvez que a gente tenha que estar aproveitando qualquer oportunidade que a gente tem, em que a gente alcança maior número de pessoas, para colocar isso, né? Porque aí a gente, de uma certa forma, está orientando. Porque se alguém diz que está escutando, se ligar, né? Espera um pouquinho, deixa eu ver se essa... isso, né? Passar para outra pessoa, né? Exatamente. Da mesma forma, a gente vai fazendo trabalho de formiguinha. Com a cirurgia plástica, até que o paciente ele é mais cuidadoso. Se ele vai fazer uma cirurgia plástica, ele até pesquisa se aquele cirurgião
Realmente Faz é membro da parte, Sociedade né, Brasileira da de Cirurgia sociedade. Plástica. Mas nas outras especialidades é nítido isso há alguns anos. E agora, com o crescimento das redes sociais, a gente observa que realmente isso não importa. O paciente não sabe o que é isso. Né? E essa questão de exames, as pessoas querem, os profissionais de saúde querem muitas vezes mostrar que vai oferecer uma experiência diferente para o paciente. E sabe que o paciente gosta de sair do consultório com 100 pedidos de exame, que ele adora uma receita enorme, quanto, na verdade, a gente pode simplificar, né, uma receita. Ele não precisa estar com uma receita enorme, ele não precisa fazer inúmeros exames, às vezes ele nem vai precisar pedir exame, se ele tem exames recentes, né? E o exame tem que ser feito após a consulta médica, após uma anamnese, de acordo com as queixas, né, as suspeitas que aquele médico tem. E não ficar fazendo isso como uma receita de bolo para todo mundo, para chegar na consulta já com os exames, gerar um gasto enorme para o paciente ou para, né, o convênio. Né? Então, é uma coisa completamente sem sentido. Ele vai pesquisar quando ele tem uma complicação. Aí sim, ele vai procurar o melhor da área para resolver a complicação que aquele médico causou nele. Nem assim ele pesquisa. Porque eu vejo também muitas complicações no consultório e às vezes eu fico ligada porque eu fico assim, meu Deus do céu, será que se eu tiver uma complicação isso vai acontecer comigo? Porque você vê o paciente e fala assim, mas coitadinho do médico que fez. Não, coitadinho do fisioterapeuta que fez isso, entendeu? Teve aquela complicação daquela dentista, né, que injetou metacril, dizendo que era ácido hialurônico, que saiu no Fantástico. Isso aí foi uma coisa que, né, aconteceu aí bem divulgada. E eu vi os pacientes no consultório, né, com complicações sérias. Eu falei assim, bom, você sabe que você teve uma complicação, isso aí vai ficar uma sequela para sempre, e aí você tem seu direito, né, de correr atrás para pelo menos você ter seu tratamento bancado, né, pelo profissional, porque se eu tiver uma complicação, eu tenho que assumir aquela complicação e eu tenho que tentar fazer tudo pelo paciente, né? Mas aí o paciente, não, mas coitada, ela fez querendo me ajudar. Então, assim, a gente fica, né? O problema é que as pessoas elas vão pelo resultado. Só que pelo resultado imediato, de 3, 4 meses, né? Ela tá vendo o resultado de uma amiga dela com 3 meses, 4 meses. Pô, emagreceu, ficou forte com 3, 4 meses. Tá, mas não vê o depois. Sim. A gente acaba sendo iludido pelo que nós estamos vendo naquele momento ali. O depois do depois, ninguém fala. Sim. Aí a pessoa tem uma síndrome do pânico, começa a ter depressão lá na frente, só que ninguém vê isso. Porque essa pessoa tá em casa, deprimida. Sim. Né? É igual cirurgia plástica também, né? Que eu falo com alguns colegas cirurgiões plásticos, né? Eu falo assim, olha, eu sei que para vocês dá muito retorno colocar uma foto do pós-operatório imediato do paciente no centro cirúrgico. Mas tem que avaliar o outro lado, né? Porque você está ali divulgando um resultado como forma de você angariar pacientes que amaram aquele resultado imediato. Só que o resultado de uma cirurgia plástica não é aquele resultado imediato. Né? Aquele resultado imediato que você está vendo ali no centro cirúrgico, ele vai mudar. O resultado final de uma cirurgia você vai ver 6, 12 meses depois daquilo ali. E fora que depois da cirurgia existem complicações, né? Então a gente tem que, às vezes, eu falo assim, eu tenho bastante experiência, tenho 34 anos de formada. Então eu falo com os colegas, olha, vocês estão começando agora, cuidado, né? Porque hoje também o paciente, ele não é bobo, né? E ele procura, alguns estão sempre ali buscando, né, os direitos. E existem também advogados se especializando, que vê que realmente é uma área muito promissora para o direito, né? Que você tem aí um suporte para esse paciente que sofre complicação, né? Verdade. E aí, para finalizar, o que vocês gostariam de deixar como mensagem, alguma coisa que a gente esqueceu? Bom, o que... Eu vou até olhar aqui na minha listinha. Vê aí. Eu acho que tudo... Na verdade, você como dermatologista, elas como endócrinos, tudo começa, a gente tem que ter uma base, né? E essa base tem que vir desde lá de baixo, o ideal que seja, né? Pra gente poder começar a se alimentar de uma maneira saudável, né? A gente agir antes de reagir, eu costumo falar isso, com os nossos filhos, né? Para não sofrer o que muita gente acaba sofrendo, para poder emagrecer ou para poder ter uma melhora na qualidade de vida. Se isso começar desde lá da base, a gente acaba evitando muita coisa. Porque cada dia que passa surge mais nutricionista, cada dia que passa surge mais médicos, profissionais da área da saúde, só que a obesidade não para de crescer.
né? Então, não é esperar engordar ou esperar dar um problema para poder se cuidar, né? E a base de tudo, com relação lá na sua parte onde você trabalha, o que aparece mais é o que vem de dentro que aparece fora. Claro que tem os fatores externos também. Mas tudo é prevenção, né? Então assim, se a pessoa tiver uma alimentação adequada, tudo ajustado dentro da rotina ali, ela com certeza vai envelhecer melhor, envelhecer né? bem A pele melhor né? também. E isso para tudo, né? Para ter uma longevidade saudável, para melhorar a autoestima, né? Então, assim, quando a gente começa já desde antes, fica muito mais fácil da gente começar a evitar, né, esses tipos de mas problemas. Infelizmente educar não é fácil, né? É verdade. E os pais acho que estão cada vez com mais falta de energia para poder educar as crianças, né? Desde a alimentação até, né, a conduta né, na sociedade, né? Mas é isso, a gente tem que tentar fazer nosso trabalho de formiguinha e tentar passar os conceitos, né, nadando contra uma maré de informações erradas, né? Sim. Isso aí, e para finalizar, não usem hormônios sem indicação. Do endocrinologista. Do endocrinologista sério, né, Patrícia? Com devido registro, RQE, né, com experiência. Não usem sem indicação. Você vai gerar um excesso de hormônio no seu organismo, com as suas consequências e muitas vezes consequências graves. Exatamente. E eu queria também colocar uma outra coisa para concluir, que relacionada a essa questão aí da fase da mulher de climatério e menopausa, e mais do que a gente ter que falar só de reposição hormonal, é a gente falar que essa fase da nossa vida, que é uma fase, de fato, de alterações fisiológicas, não é doença, em que surgem, de fato, diversas alterações, a gente não precisa necessariamente da reposição hormonal para que essa mulher tenha uma melhor qualidade de vida, e essa fase da vida da mulher é uma fase em que ela fica mais suscetível a algumas doenças, e a gente vai ficar um tempo grande nessa fase, né? Se Deus quiser, todos nós, então exatamente, então assim, é a fase em que a mulher precisa mais ainda se olhar, ter um médico acompanhando, não só para dizer se ela tem ou não que fazer reposição hormonal, mas ainda que ela não tenha que fazer reposição hormonal, para avaliar ela do ponto de vista endócrino, metabólico, por conta desses riscos que aumentam em determinadas questões, e ainda se ela estiver fazendo a reposição hormonal, porque a reposição hormonal também não vai ser a pílula mágica que vai fazer com que ela fique bem em relação a tudo, não. Então, falar também o quanto é importante nessa fase da vida da mulher ela ter esse olhar para ela e ter alguém realmente acompanhando e olhando esse todo. Sim, com certeza, perfeito isso também, né? A gente tem que entender que a reposição hormonal não vai ser a solução de todos os problemas. Existem outras terapias importantes na menopausa, né? Exercício físico, por exemplo, que é terapêutico, né? Que é importantíssimo, que a gente estimule, né, os pacientes, a alimentação, né? Porque você, às vezes, consegue, com um estilo de vida saudável, ter uma prevenção, né? E não só prevenção, mas também tentar corrigir algumas coisas que vão surgindo, né, depois com o envelhecimento, né, como, por exemplo, aumento de colesterol, diabetes, né? Mas é isso, gente. Então, foi um prazer ter esses convidados aqui comigo. A gente depois tem que marcar outro podcast com esse grupo, porque o assunto é muito extenso. Quero falar também de soroterapia, que é uma coisa que está crescendo muito e que também não tem indicação. Espero ver vocês no próximo podcast com muitas sugestões. Nós estamos em todas as plataformas, além do YouTube, Instagram e Spotify. Quando vocês estiverem na academia, pega um tempinho lá para ficar ouvindo os podcasts, porque eu faço realmente tudo com muito carinho para vocês e com muita responsabilidade, né? Porque realmente o meu propósito de vida é divulgar informações importantes, né, para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, até o próximo. Obrigada pela companhia.